Olá pessoal. Bom, nesse vídeo aqui vai ser um vídeo bem rápido, mas é bem bacana, eu acredito. É uma ferramenta, né, que desde o finalzinho ali de 2023 a gente tem, né? São as ferramentas de IA, né, o ChatGPT, Copilot, etc. O pessoal fala que o Copilot é bem melhor do que o ChatGPT para quem quer trabalhar com código e etc, né? Mas desde o início eu uso o ChatGPT para funções bem específicas, tá? E é uma maravilha pensar que eu não consigo pensar como que era a vida antes disso. E aí queria trazer aqui um caso real, que eu usei bastante ele aqui para poder agilizar o meu serviço, né? E queria mostrar para vocês, porque é bem bacana. Bom, vamos lá. O ambiente que eu estou fazendo aqui, na verdade eu estou revisitando o Google Tag Manager da minha imobiliária, tá? Que é a Teto. Quando a gente fala de implantação de métricas, né, para Web Analytics, eventos de marketing, etc., para o ramo de imóveis, é um mundo totalmente à parte, tá? A parte de e-commerce, principalmente no âmbito de marketing, e pelo menos na minha a visão, é um dos setups mais difíceis, de certa forma, complicados, com parâmetros específicos e etc. Uma outra coisa que pega no ramo de imóveis é que é muito raro você encontrar um CMS que tenha já um entendimento de que isso é necessário para que tenham feito uma camada de dados, tá? É, o meu, no caso, não tinha, mas quando a gente fez a imobiliária, como eu já trabalho com isso, né, em outra esfera e tal, eu pedi para a galera do desenvolvimento do meu CMS, eles fizeram de bom grado. E vim dar uma olhadinha porque eu queria colocar alguns outros eventos. O meu container está na cloud, eu vou migrar ele hoje ainda para Stape, por aí vai. Tem mais ou menos uns 2 anos e meio que eu fiz, né? Então não tem jeito, precisa dar uma olhadinha, tá? Mas voltando à questão do chat GPT, vamos lá, pessoal. Eu tenho. Eu vim aqui para fazer o meu evento de View Item List, tá? Especificamente esse carinha aqui que está aparecendo na minha camada de dados e eu poder jogar isso pro meu GA4, beleza? Então, o primeiro desafio que a gente tem aqui, apesar de eu ter uma camada de dados muito completa, reparem, eu tenho o campo do que representa, né, o valor do imóvel mal formatado, né, pelo menos para finalidade que é jogar para o GA4, ou seja, ele vem com R cifrão, ele tem um espaço, ele tem um separador entre a casa dos milhares, né? De pontinho e ele tem vírgula. Então, o que a gente precisa formatar e esperava aqui, né, enviar para o GA4 seria 205.000.00, né? Então a gente precisa explicar isso para ele. E aí que entra o chat GPT, né? Fora isso, esses valores, especificamente View Item List, é um evento de mais de um produto. Formatar simplesmente esse valor aqui, às vezes nem precisaria do chat GPT, mas a gente precisa incluir ele dentro de uma função que vai fazer uma array, né, de vários produtos que estão sendo vistos nesse evento. Aí o negócio fica um pouco mais complicado. E é isso aqui que eu queria mostrar para vocês, né, como que eu utilizo. Então vamos lá, vamos aqui para o prompt, eu deixei ele aberto. Então eu comecei aqui, né, explicando para ele de forma bem simples, né? Eu precisava disso aqui, eu tenho isso aqui e eu precisava retornar isso aqui. E aí ele me deu aqui, né, pediu um regex e tal, ele me deu aqui não a matriz como um todo, mas o pedaço que eu precisava, né? Valor replace, e ele fez o regex aqui para mim. Aqui a gente tem primeiros dois problemas, né? Porque do jeito que ele entendeu, ele fez cadenciado, de certa forma, né? Ele primeiro fez número formatado e depois, em cima do número formatado, ele deu outro replace. Mas, dentro da matriz especificamente, eu ia ter que fazer uma função dentro da função para chegar nisso daqui. Não ia ficar legal. Então testei aqui o primeiro, coloquei na minha matriz e aí eu já dei mais contexto para ele, tá? Expliquei o seguinte, ó. Desse jeitinho, esse regex retorna o seguinte padrão de valor. Beleza. Pelo menos ele tirou o R cifrão espaço. Preciso que ele retorne apenas isso. Corrija, por favor. Ainda não estava dando muita informação para ele. Beleza. Então aqui ele me trouxe.
E aí eu falei com ele, eu preciso de uma operação única, né? Foi quando ele me deu esses dois aqui, fazer um parse flow. Óbvio, na hora que eu coloquei, eu queria mesmo que desse erro, mas aqui eu estou introduzindo, né, a questão para ele. Já aqui, eu já coloquei toda a função que eu estava fazendo até então, né? Eu estava montando a matriz, toda a minha variável JS, né? Que não vinha só o preço, né? Tinha categoria do produto, título, né? O nome do produto e por aí vai. E aí aqui a conversa começou a ficar mais legal, né? Então ele me deu aqui, você está tentando chamar passo diretamente na definição do objeto via array, o que não é válido, né? Óbvio, voltou undefined. E aí o legal aqui é que ele corrigiu, né? Ao invés se a gente olhar o que eu estava trabalhando, eu estava usando uma variável de tamanho e tal para fazer, né? Se eu tivesse vários produtos, ele ia replicando a montagem do array. Mas aí aqui, ó, ele já reduziu tudo para uma variável só, a via array, né? Fez um pushzinho e aí o código já começou a ficar um pouco melhor. E aí ele destacou o preço aqui em cima. Eu falei, opa, é isso aqui, parece que eu quero. Coloquei, debuguei, e é aqui que começa a história a ficar legal. Ó, se a gente der uma olhada, eu deixei o debug aberto para poder mostrar para vocês. Então, esse view item list aqui, ó, vamos nas variáveis. E a variável que eu estava querendo trabalhar era especificamente essa aqui, ó, essa 03. E aí começaram os problemas na hora que eu debugava, ó. Do jeito que ele colocou para mim, ele colocou 34.980, quando isso aqui deveria ser 349.800.00. E basicamente, assim, isso é muito bom, né? Por isso que eu falo, como é que o mundo existia sem isso, né? Era coisa que eu ficava 2 dias, às vezes, para conseguir resolver e que hoje em dia ele resolve muito fácil. Então, basicamente, o que eu fui conversando com ele foi, retornou uma array, mas o campo price retornou da seguinte forma. No início estava retornando até pior, percebam, 305, quando deveria ser isso. E ele foi, me jogou mais um código. Nem olho mais o código, colo, debugo, vamos ver o que rola. Agora ele retornou 34980, quando deveria ser, e eu vou voltando para ele, o resultado e o que eu esperava, o resultado e o que eu esperava. Agora ele retornou o preço como um string, ou seja, esse código que ele me deu aqui por algum momento, retornou o preço não mais como valor, mas como um texto. E também estava errado. E vamos embora, né? Aqui nessa situação, ele me deu o código definitivo que funcionou, né? Até comemorei com ele aqui. Então, o que eu queria mostrar, basicamente, e eu uso, assim, diariamente, né? Para tarefas específicas, etc. Eu já sei o que eu quero, eu já tenho um modelo de código, eu já sei o objetivo, e é normal ele não acertar de primeira. Então, pelo menos esse método, né, que eu vou respondendo ele e dando o que eu tive de resultado, né, e ele vai ajustando o código, via de regra sempre funciona. Às vezes ele chega num lugar que ele, né, emperra, ele não sai dali, mas aí a gente volta pro cenário de quando a gente não tinha ChatGPT e analisa o código dele e arruma na mão. Mas a maioria das vezes ele vai conseguir auxiliar a gente e tornar tarefas que às vezes poderiam ser muito complexas, bem mais rápidas, tá? Então, no final aqui, por exemplo, no meu último view item list, eu já tenho o preço formatado de forma correta na matriz items para poder trabalhar o meu evento de view item list lá no GA4. Beleza? Bom, vídeo rapidinho, só para mostrar, né, sobre isso daí. Se alguém cair aqui e der uma olhada sobre o ramo de imóvel, o meu objetivo é trazer também bastante conteúdo, porque não tem, às vezes até em inglês não tem, sobre a metodologia, os campos e etc. que a gente pode trabalhar numa implantação de Google Tag Manager no ramo de imóveis. Beleza? Principalmente na hora que a gente fala de remarketing dinâmico, muita gente pena nisso daí, tem vários campos personalizados. Dá para ver alguns aqui na minha tela, mas o jeito certinho de utilizar tem que ter bastante cuidado, não é uma coisa trivial para que funcione seu remarketing dinâmico, tá? De imóveis. Beleza?
Então, se Deus quiser, em breve eu vou entrar um pouco mais nesse ramo específico aí dos imóveis dentro do GTM e vou trazer uns conteúdos bem bacanas aqui. Por hoje é só a utilização do chat GPT, que hoje ele me ajudou muito, salvou meia hora da minha vida. E eu queria mostrar os prompts aqui, como que eu trabalho, porque no início também eu penei para conseguir utilizar até ele, tá? Então é isso, um forte abraço. Vamos para a próxima.